Paz, meus queridos, paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Eu sou a Samira, hoje estamos aqui no Parque dos Pinheiros, em Oliveira do Bairro, aqui em Portugal, nesse lugar tão confortável para compartilharmos um pouco do que o Senhor quer compartilhar, nesse lugar tão maravilhoso onde nós podemos contemplar a beleza de Deus em sua criação. Hoje eu vou compartilhar um pouco sobre submissão e para isso eu quero ler alguns versículos. Eles estão no livro de Mateus, capítulo 7, onde Jesus estava no Sermão do Monte e primeiro eu quero ler os versículos 21 ao 23. Que Jesus diz assim: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônio e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que fazem mal. Aqui nós vemos e nós nos perguntamos como que as pessoas, no nome de Jesus, fizeram tantas formas de manifestar o poder dele, curando pessoas, profetizando, libertando pessoas de demônios e mesmo assim não entraram no céu? Mas então, se elas fizeram isso em nome de Jesus, é porque provavelmente elas criam que havia e que há poder no nome de Jesus. Mesmo assim, elas não entraram nos céus e Deus falou para elas se afastarem. Aqui nós vemos que provavelmente essas pessoas tinham fé, mas elas não se submetiam de fato ao senhorio de Deus. Quando ele diz, muitas pessoas falam Senhor, Senhor, mas muitas delas, elas não são de fato servas desse Senhor. Em outro versículo, um pouco antes, Jesus fala, no versículo 13 e 14, ele diz assim: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas entram nesse caminho. Aqui fala muito sobre essa submissão, sobre o além de apenas dizer com palavras, Senhor, Senhor, mas é entender que o caminho não é confortável, como eu disse sobre esse parque, mas é um caminho estreito, difícil de se passar, aonde não há espaço para você carregar nem você mesmo do jeito que você é. Não cabe você com seu orgulho, com sua ganância, com sua individualidade, com tantos pecados que você ainda carrega, com os teus ídolos, seja animais, roupas, bens materiais que você se agarra e se apega. Não cabe você com tudo isso para caminhar pelo caminho estreito. Cabe apenas você com a palavra e a cruz que você tem que carregar. Isso sim, pessoas que se submetem a caminhar por esse caminho estreito, onde tem que se esvaziar de si mesmo, da sua carnalidade, dos seus pecados, das suas mazelas e fraquezas, a qual Cristo não se revela através delas. Essas pessoas que se submetem a isso, a carregar apenas a Bíblia como suficiente e a cruz que tem que carregar, essas sim, quando declaram Senhor e Senhor, elas estão de fato dizendo não somente com palavras, mas com o coração, com a vida. E essas pessoas estão de fato indo a um alvo, o alvo do reino dos céus. Elas sim verão a face do Criador e não verão e depois ouvirão: afastem-se de mim, mas ao contrário, ouvirão: venham, eu tenho um lugar preparado para vocês. Essas pessoas sim esperam recompensa do reino dos céus e elas receberão, porque elas aguentaram viver tribulações, aguentaram sair da zona de conforto, aguentaram essa caminhada talvez muito difícil pelo nome de Cristo. Já tem outras pessoas que não, ao contrário, elas têm falado por aí: Senhor, Senhor, o amor da minha vida, o amor da minha alma, és tu, Jesus Cristo, mas estão confortáveis, caminhando por um lugar confortável, onde podem fazer o que quiserem
no momento em que quiserem. Podem dançar, se divertir, fazer o que quiserem, porque elas estão num caminho extremamente confortável. Estão carregando consigo seus bens materiais, e aqui eu não estou falando de uma forma literal, eu estou falando do coração. Eu não estou falando no sentido de que você não pode ter roupas, de que você não pode ter animais, de que não pode ter família. Ao contrário, são coisas muitas vezes até instruídas por Deus e são às vezes necessidades nossas no nosso dia a dia. Por exemplo, ter roupas. Mas eu estou falando sobre coração. Não carregar consigo essas coisas como ídolos no seu coração. Isso não cabe no caminho estreito que leva para os céus. No caminho estreito apenas cabe você com o que é suficiente, que é Cristo, a palavra e a cruz que tem que carregar. Tem muitas pessoas que estão por aí, na verdade, carregando consigo a Bíblia e a cruz. Ou pelo menos acham que estão carregando a cruz diariamente, como Cristo ordena. Mas ao mesmo tempo estão carregando seus bens materiais, seus ídolos e tantas outras coisas consigo mesmas. E estão vivendo na zona de conforto até hoje, às vezes anos servindo e acreditando que ama a Deus acima de todas as coisas e que de fato o Senhor da vida delas é Cristo. Mas na verdade elas estão extremamente confortáveis, estão no caminho largo sem nem perceber. E conscientemente ou inconscientemente, elas não estão indo em direção ao reino dos céus, e sim ao reino do maligno, que é o inferno. Bom, eu queria trazer essa meditação hoje para vocês e dizer para vocês que é melhor nós olharmos de fato para a nossa vida, olharmos para tudo que nós temos vivido, de que forma temos vivido e de fato servido ao Senhor. Será que nós temos servido e vivido de uma forma confortável? Ou será que temos nos posicionado como soldados do exército do Senhor dos Senhores, do Senhor dos exércitos? Será que nós temos vivido como um com o Pai? Que não há mais a minha vontade, não há mais os meus desejos, os meus planos, mas sim os nossos planos, os nossos desejos, como um só. Não é mais sobre mim mesma, é sobre Cristo através de mim. E será que nós temos agido assim? Esse caminho e esse posicionamento como soldado do exército de Cristo, de não fazer o que quer no momento que quer, mas fazer o que o Pai quer, que era também a fome e o desejo, o anseio que Cristo tinha no momento em que estava aqui na Terra. Esse tem que ser o nosso posicionamento e o nosso anseio também. E é esse o caminho estreito que nos levará à palavra de vida eterna, a ver a face o Cristo, o Rei e soberano sobre toda a criação, abraçá-lo e viver a eternidade o adorando. Irmãos, eu espero encontrar vocês lá e adorar o Rei dos Reis a todo momento na eternidade junto comigo. Amém. Acho que é isso.